Ok, então a gravação começou. Tá. Está aqui. Então, para tratamento de doenças causadas por vírus ou infecção causada por vírus, tá? A gente tem que usar antivirais. Muitas vezes a gente vai lá pro médico ou médica com eles até falam, você está com uma virose, tá? E aí receita antibiótico, tá? Antibiótico não vai fazer nada. Eu até, a última vez que eu tive conjuntivite viral, tá? Então eu fui para o oftalmologista e ele quis receitar antibiótico, um anti-inflamatório e antibiótico. Aí eu pedi, né? Não tem um anti-inflamatório sem antibiótico, né? E o oftalmologista até achou ruim, né? Mas depois de um tempo ele falou, não, tudo bem, eu vou passar só o anti-inflamatório para você. Então, porque já tem esse medicamento combinado, né? Que num frasco só tem um anti-inflamatório e tem um antibiótico, né? Eu queria só o anti-inflamatório. Então, esse uso indiscriminado de antibióticos, né, é ruim. Antigamente a gente comprava antibiótico na farmácia sem receita médica. Aí, para evitar isso, o governo estabeleceu, né? Não pode vender antibiótico sem receita médica. Só que tem muitos médicos e médicas que receitam antibióticos sem ter necessidade, tá? E eles justificam ainda que vai ajudar, né? Então, se de repente tiver uma infecção bacteriana junto, aí controla a infecção bacteriana. Só que, né, não é o caso. Muitas vezes a pessoa não tem uma infecção bacteriana junto, só tem a infecção viral. Então, os médicos e médicas também fazem esse uso errado, né, de antibióticos. E por isso, isso é um dos motivos pelo qual a gente tem muitas bactérias que são resistentes a antibióticos hoje, né? Tem inclusive muitas bactérias que são multiresistentes. Então, elas já têm resistências a vários tipos de antibióticos. Tá? Aí fica difícil, né? Então, tá. Então, para controlar, né, ou para tratar uma doença ou infecção viral, tem que ser com antivirais. Tá? E os antivirais, eles tentam interferir na infecção de novas células, tá? Ou tentam interferir na produção de novos vírus. Tá? Então, vamos ver como é que esses antivirais funcionam. Tá? Então, a gente já viu a replicação viral, que ela é dividida em etapas. A etapa de adsorção, a gente já viu que o vírus precisa se ligar ao receptor. Depois tem a fase de penetração, o desnudamento, né, que é a liberação do material genético. Esse material genético ele é replicado, a partir dele também é gerado RNA mensageiro que vai para a síntese de proteínas virais. Tendo material genético sendo produzido e tendo proteínas virais sendo produzidas, tá? Os novos vírus são formados e eles são liberados. Tá? Então, um antiviral que pode ser utilizado, tá, são os anticorpos. Tá? A gente pode ter anticorpos que a gente produz por meio de vacinas, tá? Mas também tem laboratórios que produzem anticorpos sintéticos. Tá? Então, são anticorpos artificiais. Tem uma empresa nos Estados Unidos
que produz esses anticorpos em plantas, tá? E aí esses anticorpos são utilizados como antivirais. Então, se a pessoa aí entra em contato com o vírus, esses anticorpos se ligam ao vírus e neutralizam o vírus. Se o vírus está coberto com esses anticorpos, ele não se liga mais ao receptor das células. Então, esses anticorpos bloqueiam, né, esse primeiro objetivo aqui. Então, dentro dos anticorpos, e esse vírus não se liga às células. Então, pode ser por meio de anticorpos e tem tratamento do vírus respiratório sincicial, vírus da hepatite B. Tá? Pode ser usado para tratamento, pode ser usado para prevenção também. Uma outra ideia, então as células têm um receptor na qual o vírus se liga, tá? Mas uma ideia de antiviral, utilizando esse receptor, é pegar só essa parte de cima, tá? E produzir, pode ser em células bacterianas, células de levedura, tá? Produz só essa parte da molécula do receptor, tá? E usa como antiviral, tá? Então o vírus se liga a esse receptor que está solto, tá? E o vírus não vai se ligar ao receptor da célula. Só que tem essas desvantagens. Tem um custo alto e tem que ser administrado com frequência. Tá? Tudo bem? Professor, esse de inibição dos receptores, ele não tem o risco de inibir algum receptor que a gente precisa que funcione, tipo, com certa frequência? Receptor normal da nossa célula, sabe? Pode ser. Então, esse receptor tem alguma substância, alguma molécula que se liga a ele, né? E esse receptor vai internalizar essa molécula. Então, faz parte do metabolismo. Se a gente produz esse receptor solúvel, essa mesma molécula, em vez de se ligar no receptor da célula, pode se ligar a esse receptor também. Tá? É um bom ponto isso a ser levantado. Então, a pessoa pode ter o que é chamado de efeito colateral ou efeito adverso, tá? Provocado por isso. Então, na fase de teste, isso tem que ser avaliado também. Então, todos esses medicamentos que a gente toma, tá, têm os seus efeitos adversos, tá, efeitos colaterais. Então, na fase de teste clínico, isso tem que ser avaliado. Tá? Mas é uma boa pergunta, sim. Então, por isso a gente utiliza animais de laboratório também, os animais modelo, tá? Para avaliar isso, para ver se funciona, para ver se é seguro. Certo? Certo, obrigado. Então, o que esse receptor vai fazer, né, aqui é a parte da proteína do vírus, ele vai interferir na ligação da proteína do vírus, do antígeno, com o receptor da célula. Então, uma outra maneira, dá para desenvolver uma molécula que se liga ao receptor e o vírus não se liga mais a ele. Então, tá. E aí, a gente tem outros antivirais, tá? Aqui para gripe, a gente tem antivirais, essa aqui, chamada de amantadina e rimantadina. A amantadina é chamada de Simetrel, tá? Na farmácia, e a rimantadina é chamada de Flumadine. Tá? Então, esses dois medicamentos, eles agem na fase de fusão. Então, o vírus da gripe
Tem aqui a fase de adsorção, penetração por endocitose, tá? E aqui, esses dois medicamentos agem nesta fase para evitar a fusão em seguida, tá? Para internalização e desnudamento, bem nessa fase aqui, tá? Então, eles agem nessa fase de desnudamento. Tá. Então, eles bloqueiam, tentam bloquear aqui. E outros dois medicamentos, Zanamivir, que é chamado de Relenza na farmácia, e Oseltamivir, que é chamado de Tamiflu. Tamiflu é mais famoso. Tá? Então, eles agem na saída do vírus. Tá? Então, quando o vírus sai, ele sai nessa forma de agregados. E lembram qual era a denominação do vírus da gripe suína? H1N1. Lembram disso? O H vem da imagem na fase de... Então, a proteína do vírus também faz parte da partícula do vírus, mas essa neuraminidase, ela é uma enzima que corta um vírus do outro, tá? Então, o vírus sai como agregados e essa enzima, neuraminidase, ela vai cortar e vai soltar esses vírus do agregado. Tá? Ele vai bloquear ou vai inibir essa neuraminidase. E aí, com isso, esse agregado ele não é desfeito, ele fica como agregado. E os vírus, neste agregado, eles não são eficientes para infectar novas células. Então, o Tamiflu age dessa maneira. Tá? Então, inibe justamente a neuraminidase. Então, a gente viu antivirais que bloqueiam a entrada do vírus e a gente está vendo antivirais que agem em uma fase do vírus, em alguma etapa. Aí, a gente tem os que são chamados de análogos de nucleosídeos. Tá? Então, se a gente vê a DNA polimerase, a gente já viu isso, a DNA polimerase, para sintetizar a nova fita de DNA, ela precisa dessa extremidade 3' OH. Tá? E o novo nucleotídeo, tá? Quando ele entra, a DNA polimerase vai justamente adicionar esse novo nucleotídeo nessa extremidade 3' OH. Depois que adiciona o novo nucleotídeo, agora tem uma nova extremidade 3' OH. Tá? Então, a DNA polimerase precisa dessa extremidade 3' OH. Deixa eu mostrar aqui no quadro um pouco. Eu estou em tela cheia. Sim? Ok. Então vamos lá.
Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco aqui. Depois eu acerto. Ficou feio? Tá. Então, essa é a fita molde, tá? E essa é a fita que está sendo sintetizada. Tá? Então, a DNA polimerase, ela precisa desta extremidade 3' OH. Então, esse é o carbono 3'. Tá? O que os pesquisadores fizeram? Se a DNA polimerase precisa dessa extremidade 3'OH, se eu modificar um nucleotídeo, tá, para eliminar essa 3'OH, eu posso utilizar isso como antiviral. Tá? Então, uma forma simples é colocar, em vez de OH, colocar um H. Então, aqui também é H, se for DNA. Então, fica um didesoxinucleotídeo. Tá? Se não tem OH, tá? Não tem como a DNA polimerase introduzir novos nucleotídeos aqui. Tá? Então, termina essa cadeia de DNA. Tá? Então, uma forma de ação deste nucleotídeo modificado é terminar a cadeia. Tá? E aí, 1, 2, 3, 4, 5, isso. Então, no medicamento, então, o que tem no medicamento? Só a base e o açúcar modificado. E aí a pessoa recebe isso aqui, que vai dentro da célula, aí na célula, a célula adiciona os fosfatos. Tá, os 3 fosfatos. E aqui agora é o nucleotídeo. Tá? Se for só o açúcar e a base, é chamado de nucleosídeo. Tá? Então, o medicamento é chamado de análogo de nucleosídeo, é um antiviral. Tá? Então, a pessoa recebe esse medicamento, tá? Esse medicamento, o antiviral, vai para dentro da célula e dentro da célula os 3 fosfatos são adicionados por enzimas da célula e aí ele está pronto. Tá? Se esse, agora, nucleotídeo for incorporado na fita de DNA que está sendo sintetizada, tá? Então sai esses 2 fosfatos, aí termina a cadeia de DNA, tá? Interrompe, o DNA não é mais sintetizado. Então esse medicamento é utilizado para HIV, para quem tem HIV. Tá? Se tem H aqui, em vez de OH,
e a base for C, esse medicamento é chamado de DDC, didesoxicitosina. Tá? Então, esse é um antiviral utilizado para a infecção do HIV. Um outro medicamento tá, N3 aqui e a base T. Tá? Esse medicamento recebeu o nome de AZT. Então, porque aqui é um grupo azida. Tá? Então, AZT foi o primeiro antiviral que foi desenvolvido para tratamento, tá, da infecção causada pelo HIV. Tá? Então, também nucleosídeo, sem os 3-fosfatos. Tá? E aí os 3-fosfatos são adicionados quando o nucleosídeo, quando esse análogo de nucleosídeo entra na célula. Aí os 3-fosfatos são adicionados. E aí, quando a transcriptase reversa do HIV adiciona esse AZT, tá, na transcrição reversa, então aqui é RNA, fita de RNA usado como molde. Ó. Quando esse antiviral para a síntese de DNA. Tá? Então, se para a síntese de DNA não tem como o DNA do HIV ser gerado, tá? Então isso inativa esse DNA. Tá? Conseguiram entender? Sim, sim. Tá. Então aqui, esse é um nucleosídeo normal, tá? Desoxiguanosina, e os pesquisadores, tá? A partir desse nucleosídeo, eles sintetizaram um análogo de nucleosídeo. Tá? Então eles modificaram o açúcar aqui. Isso foi chamado de aciclovir. Então, para quem tem herpes, tá? Tem um medicamento na farmácia, a gente vai para a farmácia e pede aciclovir. Tem aciclovir em pomada, então para quando saem aquelas bolinhas, tá? No canto do lábio, pode ser genital também. E para quem tem muitos episódios de herpes, tá? Aí tem um aciclovir que a pessoa ingere. Tá? Acho que é ingerido. Tá? Esse aqui é outro nucleosídeo, desoxitimidina. Tá? Então, essa aqui é a base T e esse é o açúcar. Tá? Então, aqui é o grupo azida que eu mencionei, tá? E é o AZT. Tem um filme chamado Clube de Compra Dallas, tá? E fala justamente da época em que o AZT foi lançado para tratamento das pessoas que estavam com AIDS, né? Então, a fase de doença, tá? E era o único antiviral que existia. Tá? E era pouca gente que conseguia o medicamento lá nos Estados Unidos. E esse filme, ele fala disso, da história de uma pessoa que começou a ir para o México, então tinha indústria lá que produzia, ele comprava lá no México e levava para os Estados Unidos. Tá. Então, o aciclovir, que é o para herpes, tá? Esse aqui, assim que esse aciclovir entra na célula, tá? Então na célula tem o vírus da herpes. Tá? Então, uma das enzimas que a célula produz por causa da infecção é essa timidina quinase viral. Tá? Então, essa é uma enzima do vírus. Esta enzima é que adiciona o primeiro fosfato.
E aí tem as outras enzimas das células, tá? Que adicionam os dois outros fosfatos. E aí tem o nucleotídeo pronto. Tá? Se esse nucleotídeo foi incorporado na cadeia de DNA que a DNA polimerase está sintetizando, termina a cadeia. Tá? Então, esse é um mecanismo de funcionamento desse antiviral. Tá? Termina a cadeia. Tá? Então, aqui no centro, dentro desse círculo, tem os nucleosídeos normais, tá? Adenosina, guanosina, timidina e citidina. Tá? Para cada um desses nucleosídeos normais, tem uma variação que é o antiviral. Tá? Então, aqui é chamado de DDI, a ciclovir está aqui, deixa eu ver, o AZT está aqui, e tem aquele DDC que eu mencionei, está aqui. Tá? Então, para cada um deles, tem algumas versões que são os antivirais. Tá? Então, eles funcionam como terminadores de cadeias ou inibidores competitivos. Inibidor competitivo quer dizer que esses antivirais, eles entram na enzima, tá? Em vez de entrar o nucleotídeo normal, entra o antiviral. Tá? Então, ele compete pela enzima. Tá? Então, isso quer dizer inibidor competitivo. Tá. Deixa eu sair daqui e trabalhar no quadro um pouco. Alguma pergunta por enquanto? Acho que tá tranquilo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Então, a cadeia do DNA está sendo sintetizada. Se a gente toma um desses antivirais para terminar a cadeia, essa fita de DNA nova ela é interrompida. E esse DNA, então, ele é defeituoso, ele não vai funcionar. Tá? As nossas células têm DNA polimerase. Se a célula vai se dividir, o nosso DNA tem que ser replicado, tem que ser multiplicado, tem que gerar nova cadeia de DNA. E esses antivirais, eles não entram ali também? O que vocês acham? Pode entrar sim. Tá? A boa parte das nossas células, tá? Elas não estão se dividindo. Tá? Alguns tipos das nossas células sim, tá? Mas boa parte das nossas células não estão se dividindo, não estão se multiplicando. Aí já diminui esse efeito. Tá? Mas no caso de vírus, se a gente tem uma infecção viral, aí sim, esses vírus estão se multiplicando bastante. Tá? Então, o DNA pode estar se multiplicando, o HIV. Tá? Aí, esses antivirais vão entrar justamente nessas novas fitas de DNA. Tá? De qualquer forma, a gente tem os efeitos colaterais também. Tá? Então, por isso tem a dose certa a ser utilizada. Se aumenta muito a dose, a quantidade de antiviral, né, aí nossas células
vão ser afetadas e a gente sofre com isso. Tá? Então, tem a dosagem mais certinha para afetar principalmente a replicação do vírus e não afetar tanto as nossas células. Tá? Mesmo assim, para algumas pessoas o efeito colateral é muito ruim. Tá? Então, para o HIV, a gente tem várias opções de antivirais. Então, o médico ou médica vai utilizar a combinação melhor para aquela pessoa que está com HIV. Tá? Tá. Então, antigamente só tinha um antiviral. Então, vamos lá para como é que era a infecção do HIV. Então, aqui é o momento da infecção, tem a replicação do vírus, nosso sistema imunológico conseguia eliminar boa parte dos vírus, a carga viral ficava baixa por 9, 10 anos, depois desse tempo a carga viral voltava a subir. Tá? Essa fase aqui é a fase de AIDS. Esta fase aqui é a fase assintomática. Então, com esses primeiros antivirais que foram desenvolvidos, principalmente o AZT, chegava nessa parte é que o tratamento era iniciado. Deixa eu mudar de cor. Então, começa o tratamento começava aqui com AZT, tá? E com o início do tratamento, a carga viral abaixava. Só que, passando um tempo, alguns meses, a carga viral começava a subir de novo. Alguém tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Funciona para AZT, funciona com qualquer outro antiviral. Você fala que, tipo, depois que aplicou o AZT, a carga viral abaixou, só que ela subiu de novo. Isso, passou um tempo, passou alguns meses, ela volta a subir. Talvez alguma seleção natural? Não sei. Isso, justamente. Tá? Então, com AZT, modifica o ambiente, e o ambiente é o organismo da pessoa que tem a infecção. Tá? E aí, com o AZT, os vírus resistentes são selecionados. Tá? Então, aqui, boa parte dos vírus, aqueles que são sensíveis ao AZT, eles vão embora, são eliminados, e aqui a gente tem os resistentes, tá? Que são selecionados. Tá? Então, justamente, é seleção natural que está acontecendo aqui. Tá? Sobrevivem os resistentes. Funciona para AZT como antiviral. Então, qualquer antiviral, se usar um deles só, tratamento único, chamado de monoterapia, isso vai acontecer. Aquele outro medicamento que eu mencionei, que é DDC, acontece a mesma coisa. Antibiótico também, tá? Então, para tratamento, se na pessoa, tá, tiver alguma bactéria, uma célula bacteriana resistente àquele antibiótico, vai ocorrer a seleção daquela bactéria. Tá? Diminui a população de bactéria, mas a resistente, tá, fica se multiplicando e volta a formar aquela população de bactérias em volta. Tá? E agora todas resistentes. Então, para evitar isso, começou a se utilizar o coquetel, que é uma combinação de 3 antivirais. Tá? E aí, com o coquetel, isso aqui desceu bastante. Então, para algumas pessoas até zera, não dá mais para detectar o HIV.
mas não é cura. Tá? Então, aqui é o coquetel, tá? A combinação. Então, com o coquetel, aí sim a carga viral desce bastante. Para algumas pessoas não se detecta mais o HIV, para outras ainda se detecta um pouco. Tá? Mas então, de tempos em tempos, a pessoa tem que voltar lá para o médico ou médica, tá? Para o ambulatório, para testar, para ver como é que está a carga viral. Se ela continua baixa, tá? Que essa é a ideia, continuar baixa. Tá? Se continuar baixa, o risco de transmissão também é baixo. Tá? Quanto maior a carga viral, mais fácil a transmissão. Agora, tá? Antes era só nessa etapa que começava o tratamento. Agora não, descobriu que tem HIV, já começa o tratamento. Então, se descobriu que está com HIV aqui, já começa o tratamento. Tá? E a ideia é diminuir ainda mais essa carga viral. Tá? Mas, de novo, não é cura. Tá? A carga viral fica baixa ou zerada. Se a pessoa parar de tomar o coquetel, tá? Não é chamado mais de coquetel hoje, tá? É combinação de antivirais. Se parar, o HIV volta. Tá? Ok? Tranquilo? Professor, Sim. essa combinação que tem no coquetel é pelo mesmo antiviral que ele vai lá, coloca o nucleotídeo diferente e mesmo assim E consegue ter a resistência? tá. Depende. Antes de iniciar o tratamento, já tem que fazer. Então, o sangue da pessoa é escolhido, tá? Enviado para o laboratório para ver a pesquisa de resistência. Tá? Se a pessoa já tiver, né, o HIV resistente a AZT, aí o médico ou médica não vai usar mais AZT, tem que usar outra combinação. Tá? Então, por isso, antes de iniciar o tratamento, tá, tem que fazer isso. Colhe primeiro o sangue e faz a pesquisa de resistência do HIV que essa pessoa tem. Sim? Certinho. Aqui no Triângulo Mineiro, é lá em Uberaba que tem esse laboratório. Tá? Eles que fazem toda essa parte lá. Ok, então, o que é a resistência do HIV? Tá? Essa sequência aqui é de aminoácidos, tá? Da transcriptase reversa, não tem a sequência inteira. Então, aqui é a partir do aminoácido 41, e aqui até 80 e pouco, interrompe um pouquinho, continua aqui, 180 até 219, tá? Então, como que é feita essa pesquisa de resistência? Pega o vírus, faz o sequenciamento genético, se eles no DNA, tá, do HIV, eles viram que tem uma mutação no códon, que normalmente aqui nessa posição 41 tem o aminoácido metionina, mas na mutação do DNA o aminoácido vai para leucina, tá? Esse HIV é resistente. Tá? Então tem que fazer o sequenciamento genético do HIV para ver se teve mudança no códon. Tá? Aqui na posição 60, no selvagem, wild type é selvagem, tá? Tem o códon para tirosina, e aí se tem uma mutação que modifica para o códon, que codifica para isoleucina, esse HIV é resistente a AZT, tá?
Então, qualquer uma dessas mudanças aqui, tá? O HIV é resistente ao AZT. Tá? Para DDC, tá? Na posição 65 é lisina. Tá? Se tiver uma mutação no códon que modifica para arginina, esse HIV é resistente a DDC. Então, o médico ou médica não utiliza DDC para essa pessoa. Tá? Ok? Se a pessoa não tem resistência para nenhuma desses antivirais, essa combinação AZT mais DDC, ela pode ser utilizada. Tá? Então, e qual que é a ideia? Se utiliza só o AZT, a chance de ter resistentes, né, vírus resistentes, é alta. Se eu uso a combinação de 2 antivirais, AZT mais DDC, esse HIV tem que ter 2 mutações para ter resistência a esses 2 antivirais. Então, essa combinação já é mais difícil. Concordam? Então, para resistência a um antiviral, basta uma mutação. Para resistência a 2 antivirais, AZT mais DDC, o HIV precisa de 2 mutações. Então, ter naquela população de HIV, um HIV com 2 mutações, já é mais difícil. Tá? Ok? Por isso que o coquetel começou a ser utilizado. Conseguiram entender isso? Sim. Agora vamos ver essa outra combinação, DDC mais 3TC. Tá? É uma combinação que pode ser usada? Você fala a DDC3TC ou a... Isso. Os 2 antivirais de baixo, DDC mais 3TC. Essa combinação pode ser utilizada no coquetel? Eu acho que não, porque ali tem um V em comum, ó, em ambos. Justamente. Então, esta combinação não pode ser usada, porque basta uma mutação que esse vírus é resistente a esses 2 antivirais. Tá? Então, no tratamento para as pessoas que têm a infecção pelo HIV, tá, já tem um guia do Ministério da Saúde informando quais combinações podem ser usadas, quais combinações não podem ser usadas. Tá? Então, essa combinação DDC mais 3TC não pode ser utilizada. Tá? Tá. E aí, agora, um outro tipo de antiviral, tá? É esse que eu vou mencionar agora. Tá? Então, na infecção pelo HIV, tá? É gerada essa poliproteína, essa proteína grandona, tá? Que tem uma parte que é a protease, outra parte que é a transcriptase reversa, integrase e as proteínas do capsídeo. Tá? A proteína do capsídeo aqui. Se essa poliproteína continuar assim, tá? Ela não tem essas proteínas aqui, elas não têm atividade, tá? Essas enzimas. Tá? Então elas têm que ser cortadas. Quem corta é essa protease. Ela se dobra e se solta. Ela mesma se corta daqui. A protease é a única que tem atividade ali. Tá? Depois que ela se solta, ela vem e corta entre a polimerase e a integrase. Tá? E aí solta a polimerase. Agora, a polimerase, que é a transcriptase reversa,
Agora ela está ativa. E a mesma protease corta entre a integrase e a proteína do capsídeo. Tá? Então, agora a integrase solta, ela tem atividade e soltando a proteína do capsídeo, o capsídeo é montado. Tá? Lembra que isso acontece depois que o vírus sai da célula. Tá? O vírus sai da célula, a protease corta a poliproteína e libera cada uma dessas proteínas, tá? Polimerase, integrase e a proteína do capsídeo. Tá? E aí, depois desse corte, o capsídeo é montado e o vírus, ele se torna infeccioso. Antes de acontecer esse corte, o vírus não é infeccioso. Tá. Então, esta protease, ela tem que agir. Se ela não age, essa poliproteína não é cortada. O que os pesquisadores fizeram? Esse ponto onde o corte acontece, tá, é uma sequência de aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos, tá, é onde a protease reconhece essa sequência, vai lá e corta. Tá? Ok. Então, a sequência de aminoácidos que a protease reconhece é valina, serina, glutamina, arginina, essas aqui. Reconheceu essa sequência, ela vem e corta aqui. Tá? Aí separa a transcriptase reversa da integrase, depois vai no outro ponto, separa a integrase da proteína do capsídeo. Tá? O que os pesquisadores fizeram é desenvolver uma molécula que se parece com esse ponto aqui que a protease corta, reconhece e corta. Então, esta molécula aqui é chamada de inibidor de protease. O que ela faz? Como ela tem a estrutura semelhante a esse ponto que a protease reconhece e corta, tá? O inibidor da protease vem e se liga à protease e fica lá. Tá? Então, esse inibidor de protease é um inibidor competitivo. Tá? Então, ele se liga e fica ali. Se ele está ocupando espaço onde a protease reconhece e corta, tá? Aquela poliproteína não vai mais entrar lá. Tá? Porque essa região, chamada de sítio catalítico, o sítio catalítico está ocupado. Conseguiram entender isso? Sim, sim. Ela vai inibir a ação da proteína e então ela não vai cortar e o vírus não vai se tornar ativo, basicamente. Isso, justamente. Então, no coquetel, normalmente tem dois análogos de nucleosídeos, tá, que inibem a transcriptase reversa, e tem esse inibidor da protease. Então, esse é o terceiro antiviral. Ok. Tá. Então, tem alguns grupos de pessoas que têm o risco, né, de contrair HIV. Os gays, como exemplo, né, as profissionais do sexo também. Então, a Organização Mundial da Saúde já recomenda a utilização de antirretrovirais para essas pessoas. Tá? Então, aqui está no guia que a Organização Mundial da Saúde colocou no site. Tá? Então, populações-chave, que eles chamam. E aí é uma maneira de tentar prevenir. Tá? Então, é a chamada de profilaxia pré-exposição. Aqui no Brasil chamam de PrEP. Tá? Então, são as pessoas que não têm HIV ainda, mas elas tomam essa combinação de dois antirretrovirais, justamente para, se o HIV entrar nessas pessoas, esses antirretrovirais vão tentar prevenir a infecção de se estabelecer. No caso de
acidentes com objetos perfurocortantes ou a pessoa fez sexo, tá? E de repente a camisinha, tá, se rompeu. Também pode ir até o ambulatório municipal, falar o que aconteceu, e aí a pessoa vai tomar esse medicamento com essa combinação de antirretrovirais. E aí toma por um mês. Tá. A gente viu aqui já alguns antivirais, o aciclovir, oseltamivir, AZT, saquinavir, que é o inibidor da protease, tá? E alguns outros aqui. Para qual vírus que é, para qual infecção e qual o mecanismo de ação. Então, a gente viu terminador de cadeia, inibidor aqui da neuraminidase, inibidor da protease. Tá? A ribavirina, ele é utilizado para quem tem vírus respiratório sincicial, então é principalmente criança no primeiro ano de vida, tá? E aí já se sabe o modo de ação, tá? Inibe a síntese de RNA mensageiro do vírus e a formação do 5' cap. Esse mesmo antiviral, ele é utilizado para tratamento para quem tem hepatite C, tá? Só que não se sabe qual é o mecanismo de ação. Então, os pesquisadores estão trabalhando nisso, para descobrir como esse antiviral age para esse vírus. Tá? Pode ser da mesma maneira que o vírus respiratório sincicial, ou pode ser de uma maneira diferente. Tá. Então, o que é um antiviral ideal? Tá? Ele é solúvel em água, tá? Estável na corrente sanguínea, de fácil penetração nas células, porque é dentro da célula que o vírus vai estar, tá? Não pode ser tóxica, nem carcinogênica, nem alergênica e nem mutagênica, tá? Só que isso não existe, tá? Então, muitos dos antivirais, eles são tóxicos, por isso a gente tem esses efeitos adversos, tá? Então, esse é o maior problema aqui, ser tóxico. Então, porque ele não afeta só a replicação do vírus, ele pode afetar o metabolismo da célula. E aí a gente tem o efeito colateral. Tá. E aí, para ir finalizando, deixa eu ver quantos... Esses 2 slides, tá? Normalmente, quando a gente pensa em vírus, a gente pensa em doença, tá? Mas a gente tem vírus com o qual a gente tem mutualismo, tá? Então, o vírus se beneficia da gente e a gente se beneficia do vírus, tá? Como é que funciona isso? Na nossa mucosa, tá? Então, aqui no muco, a gente tem algumas proteínas que que têm afinidade pelo vírus, tá? Então, alguns bacteriófagos, esses vírus, tá, têm afinidade por essas moléculas, tá? E ficam lá presentes. Então, nas nossas mucosas, a gente tem bactérias, tá? Se a população de bactéria aumentar, tá, a gente pode ter uma infecção bacteriana. Tá? Algumas pessoas têm um bacteriófago, tá? Então, se a população de bactéria aumentar, esses bacteriófagos infectam a bactéria e eliminam essas bactérias. E aí a população de bactéria volta ao normal. Tá? Então, esse mutualismo, ele age para a população dessas bactérias ficarem no nível normal, tá? Para a gente não ter doença bacteriana. Tá? Conseguiram entender esse mutualismo? Sim. Tá. E aí, que tal se a gente utilizar agora, tá, vírus para tratamento em doenças bacterianas? Tá? Isso já era feito,
tá? Então, na região lá da Rússia, tá? Tem o país chamado Geórgia, isso era utilizado, tá? Então é chamado de terapia com fagos. Tá? Então isso aqui é de um livro, foi publicado em 2014, tá? E eles falam, né? Por causa de resistência bacterianas a múltiplos antibióticos, tá? Uma ideia seria utilizar bacteriófagos para tratamento dessas doenças bacterianas, tá? Principalmente se a bactéria atinge a corrente sanguínea. Tá? Não sei se vocês viram isso, é chamado de bacteremia. Quando a bactéria atinge a corrente sanguínea, é chamada também de infecção bacteriana de corrente sanguínea, tá? A chance de sobrevivência desse paciente é bastante baixa. Tá? Então, essas bactérias resistentes a antibióticos, tá? Muitas vezes levam à morte desse paciente. E uma ideia seria isso: achar bacteriófagos, tá? E em vez de utilizar antibióticos, já que antibiótico nessas bactérias multiresistentes, o antibiótico já não faz mais nada, tá? Então, em vez de usar esses antibióticos, utilizar bacteriófago. Tá? Então, essa é a ideia aqui. Esses bacteriófagos, na verdade, alguns bacteriófagos já foram utilizados bastante há 100 anos atrás, e com esse crescimento grande de bactérias multiresistentes, voltaram a falar de utilização de bacteriófagos em tratamento de doenças bacterianas. Tá? Ok? Tranquilo? Tranquilo, professor. Perguntas? Vou parar a gravação então.